Você já teve a sensação de estar vivendo uma mentira tão bem contada que parecia real? Comenta aqui embaixo de qual cidade ou país você está assistindo essa história. Porque o que vou contar parece inventado, mas foi a verdade mais cruel que já vivi. Eu só percebi que minha vida era uma armadilha no dia em que fui barrada no velório do homem que eu chamava de marido. Sim, eu, a esposa que deixou tudo para trás para viver com ele no Brasil. Mas naquele dia, as outras esposas já estavam lá, e eu era só uma intrusa. Meu nome é Constança Villani. Nasci em 1928, na Ilha Terceira, nos Açores. Cresci entre as paredes úmidas de uma casa de pedra, ouvindo minha mãe chorar as noites que não passavam. Ela dizia que o mar levava tudo que a gente amava, e eu cresci acreditando que meu destino era diferente. Sonhava com o Brasil como quem sonha com um paraíso distante, onde as promessas se realizavam e a pobreza não corroía os ossos. Aos 28 anos, depois da morte repentina do meu pai, aceitei um casamento por procuração. O noivo era um português de boa fala que já vivia no Brasil havia quase 2 décadas. Me escreveu cartas com palavras doces, falando sobre uma casa de madeira com jardim flórido, filhos correndo no quintal e uma vida honesta ao meu lado. A família dele era respeitada em Itajaí, dizia. Eu queria acreditar em tudo aquilo, e acreditei. O navio era velho, barulhento, e cheirava a mofo e sal. Eu não tinha muito na mala, mas levava bordados que minha mãe fez, e uma foto dela jovem, que eu escondia no forro da saia. Durante a travessia, conheci outras mulheres que também iam se casar com homens que nunca tinham visto. Algumas sorriam, outras choravam baixinho. A verdade é que nenhuma de nós sabia o que nos esperava do outro lado do oceano. Quando desembarquei, ela estava lá, alto, cabelos grisalhos bem penteados, um paletó marrom que parecia importado. Me chamou de meu anjo e me entregou um buquê de flores, que logo murcharam no calor úmido de Santa Catarina. No início tudo parecia dentro do que se espera de uma vida nova. Silêncio, estranhamento, adaptações, mas com o tempo, algo começou a feder. E não eram só as flores mortas esquecidas no vaso da sala. Ele viajava muito, dizia que era representante comercial e que precisava visitar clientes em outras cidades, mas sempre voltava com o mesmo paletó e nenhum recibo ou dinheiro novo. Uma vez, encontrei no bolso dele um bilhete com uma frase escrita por uma criança: "Papai, não esquece meu presente." Quando perguntei, ele riu e disse que era do filho de um cliente. Eu quis acreditar de novo. Certo dia, ele esqueceu a pasta de couro aberta sobre a mesa. Dentro, havia uma carta com outro nome no remetente, escrita por uma mulher. A letra era firme, cheia de intimidade. No final, ela dizia: "As meninas estão com saudade. A mais nova está aprendendo a ler, e diz que você é o melhor pai do mundo." Meu coração gelou. Não era a primeira vez que eu via sinais, menos, mas era a primeira vez que algo dentro de mim gritava que eu estava sendo feita de idiota. Tentei confrontá-lo naquela noite. Ele não levantou a voz, não me bateu, não chorou. Apenas sorriu, frio, e disse que eu estava muito impressionável para uma mulher do campo. Depois daquela noite, ele sumiu por quase uma semana. Quando volto, me trouxe um anel e disse que estava me preparando uma surpresa. Eu não usei o anel, guardei embaixo da cama, junto com as dúvidas que eu já não conseguia mais ignorar. Foi numa ida à feira que tudo mudou. Uma mulher esbarrou em mim e derrubou sua bolsa. Ao ajudá-la a recolher os itens do chão, vi uma fotografia cair. Meu estômago virou. Na foto, uma menina sorria entre 2 irmãs. Atrás delas, um homem de paletó marrom segurava uma bicicleta. O mesmo paletó, o mesmo sorriso, o mesmo homem, meu marido. O mundo ao meu redor pareceu desmoronar ali mesmo, entre barracas de frutas e gritos de feirantes. Voltei para casa trêmula, com a fotografia no bolso. Esperei ele dormir, e pela primeira vez, vasculhei a casa inteira. Encontrei documentos com nomes que eu nunca tinha ouvido, cartas escondidas no fundo da gaveta da cômoda, até certidões de nascimento. Não era uma segunda família. Eram 3 vidas completas, e uma delas envolvia um nome que ecoava do passado da minha mãe. Um nome
que ela nunca quis explicar. Naquela noite, sozinha na varanda, olhei para o céu carregado de estrelas e pensei se tudo aquilo era um castigo ou um sinal. E se eu tivesse me casado com o homem que destruiu minha mãe? E se aquela menina da foto fosse mais do que apenas mais uma filha ilegítima? A resposta eu descobriria em breve. Mas naquele instante, tudo o que eu sentia era o gosto metálico da traição na boca e a certeza de que minha vida, até ali, tinha sido uma encenação cruel. Depois daquela noite, a casa deixou de ser abrigo e passou a ser prisão. Cada móvel me parecia cúmplice de um segredo que eu não sabia até onde ia. Eu já não dormia, esperava ele apagar, e então me punha a ler, buscar, farejar verdades dentro de papéis escondidos, cartas rasgadas, marcas nos cantos da parede que revelavam compartimentos falsos. Era como se minha vida estivesse escrita em códigos, esperando ser decifrada por alguém que finalmente tivesse coragem. Numa madrugada sufocante, tomei uma decisão que me rasgou por dentro. Peguei o endereço que encontrei em uma das cartas e fui até a cidade vizinha. Dizia ser Rua das Palmeiras, 17, em Blumenau. Levei um lenço na cabeça e vesti as roupas mais simples que tinha. Bati a porta com mãos trêmulas. Uma menina de uns 9 anos atendeu. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela gritou para dentro: "Mamãe! É uma senhora aí? Deve ser da igreja." Me senti invisível. Quando a mulher apareceu, foi como se o ar tivesse sumido do lugar. Alta, bonita, pele morena clara, com um avental florido e um bebê no colo. Assim que viu meu rosto, empalideceu. Eu sabia naquele instante que ela também sabia quem eu era. "Fecuemo", ela disse apenas. "Você não devia estar aqui." Eu perguntei: "Ele ainda está com você?" Ela respondeu: "Ele está com todas nós, não está?" Voltei para casa, em estado de choque. Sentei no chão da cozinha e chorei até sentir gosto de sangue na garganta. Mas não tive muito tempo para digerir. Quando ele voltou de viagem, 2 dias depois, não me trouxe flores nem um sorriso. Trouxe silêncio. Não me olhou nos olhos. Passou por mim como quem ignora um móvel fora do lugar. Era como se ele soubesse que eu sabia menos e não precisasse mais fingir. Naquela mesma semana, fui ao cartório, fingi querer tirar uma segunda via da certidão de casamento. Lá, descobri algo ainda mais cruel. O nome dele constava em outras 2 certidões, com datas sobrepostas à nossa. 3 casamentos civis, 3 registros ativos, 3 mulheres legalmente unidas ao mesmo homem. Chorei ali mesmo, na frente da escrivã. Ela me olhou com pena, mas não disse nada. Acho que ela já tinha visto aquilo antes. Voltei para casa, e pela primeira vez, ele me bateu. Não com socos, mas com palavras. Disse que eu era uma ingrata, que sem ele, eu ainda estaria colhendo couve nos Açores, que eu devia agradecer por ter um teto e comida. Eu fiquei em silêncio, e naquele silêncio, fui desfeita. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa. Me vi pequena, reduzida, um estorvo, e por dias, pensei seriamente em desaparecer. Sem documentos, sem dinheiro e sem ninguém no Brasil, além de um tio distante que eu nem sabia se ainda vivia, fui parar num convento. Me deram abrigo, mas não me deram escuta. O silêncio era constante ali. Rezava de joelhos todas as noites, mas sentia que Deus tinha se calado para mim também. Trabalhei lavando roupa de freira, costurando, cozinhando. Durante um ano inteiro, fui uma sombra dentro daquelas paredes frias. Até que um dia, um grupo de mulheres veio visitar o convento. Eram da paróquia de São Paulo. Uma delas, ao me ver, comentou com outra: "Parece com a Marlene, não parece? Aquela que foi adotada lá no interior perto de Limeira." Aquelas palavras me atingiram como um trovão. Marlene. Um nome que minha mãe havia sussurrado uma vez, num de seus delírios de febre, quando eu era adolescente. "Se você algum dia cruzar com uma Marlene, cuida dela", ela dissera. Na época, achei que era loucura. Passei dias pensando se aquilo era um sinal ou apenas outra coincidência cruel. Mas o nome não saía da minha cabeça. Descobri que uma das mulheres era professora e conhecia essa tal de Marlene. Consegui o endereço da escola onde ela dava aulas. Quando fui até lá, vi uma mulher de 30 e poucos anos, parecida comigo. Muito parecida. Olhos castanhos fundos,
Cabelo liso escuro, rosto comprido, queixo firme. Era como olhar para minha mãe no espelho do tempo. Fiquei do outro lado da rua por vários minutos, observando-a rir com as crianças, se despedir de colegas, entrar no carro. Não sabia como me aproximar. Então, deixei um envelope no carro dela, com uma carta. Contei tudo, meu nome e minha história, o nome do nosso pai. Sim, descobri que era o mesmo, e disse que, talvez, nós duas fôssemos mais do que vítimas do mesmo homem, que talvez fôssemos irmãs. Ela me respondeu 2 dias depois. A carta tinha apenas 3 linhas. Eu sabia que ele escondia algo. Agora, finalmente, entendo tudo. Vamos conversar. Meu coração disparou. Aquilo mudou tudo. Meu inimigo havia cruzado gerações, invadido a história da minha mãe, e agora estava envenenando a minha. Eu precisava acabar com aquilo. E não ia mais fazer isso sozinha. Se essa história já te fez prender a respiração, fica comigo até o fim. O que ainda vou te contar vai abalar tudo o que você pensa sobre amor, lealdade e sangue. No encontro com Marlene, o que começou como um silêncio desconfortável rapidamente se transformou em um abraço longo, contido por décadas de separações forçadas. Sentamos num banco de praça, e ela tirou do bolso um colar com uma medalhinha. Disse que veio com ela quando foi entregue a um casal, em Limeira, ainda bebê. Quando mostrei a mesma medalhinha presa ao terço de minha mãe, enterrada num baú em Açores, ela começou a chorar. A verdade era inegável. Nós éramos irmãs. Aos poucos, montamos um quebra-cabeça que envolvia muito mais do que um casamento duplo ou triplo. Descobrimos que nossa mãe, Maria das Dores Villani, havia sido enviada ao Brasil grávida, durante o regime salazarista, por causa de um escândalo envolvendo um oficial português. Essa criança, que nasceu aqui e foi entregue à adoção, era Marlene, e quem fez essa ponte entre o silêncio e a omissão foi justamente o homem que anos depois se casaria comigo. Marlene contou que cresceu com perguntas que nunca tinham resposta. Os pais adotivos diziam que a mãe biológica era uma moça portuguesa muito nova, doente, que não pôde ficar com ela. Marlene descobriu que seu pai biológico havia sido um homem influente, que a mãe conheceu quando ainda trabalhava numa casa de família. Um visitante frequente, segundo as vizinhas, o nome que apareceu num velho bilhete escondido no forro de uma caixa de madeira era o mesmo que constava na minha certidão de casamento. A ligação era direta, brutal e enojante. O homem com quem casei havia destruído minha mãe, separado minhas raízes e agora circulava livremente entre nossas histórias como se nada tivesse acontecido. A revelação me deu ânsia. Não era só sobre mim ou Marlene. Era sobre gerações de mulheres que esse homem usou, enganou e descartou como peças de um tabuleiro sujo. Foi Marlene quem sugeriu procurarmos alguém que pudesse ajudar. Um jornalista investigativo de São Paulo, que já tinha feito matéria sobre redes de exploração de mulheres portuguesas nos anos 40 e 50. Nome dele era Raul Mendonça. Eu relutei. Tinha medo de me expor, medo do julgamento, mas o ódio dentro de mim já tinha se tornado algo mais forte. Um desejo de justiça. Marcamos o encontro numa cafeteria escondida, onde Raul chegou com uma pasta gasta e olhos de quem já tinha escutado horrores demais. Ao ouvir nosso relato, ele não pareceu surpreso. Pelo contrário, contou que já tinha ouvido o nome de nosso algoz antes, ligado a documentos falsos, registros de imigração fraudados e denúncias abafadas por autoridades locais. Nosso caso, segundo ele, poderia ser a peça que faltava para expor tudo. Voltei para casa, com a cabeça girando. Passei a organizar todos os papéis, cartas, fotos, registros. Marlene fez o mesmo. Passamos a trocar informações todos os dias, montando cronologias, cruzando nomes e datas. Era como abrir uma ferida em carne viva, mas também como recuperar algo que nos foi roubado antes mesmo de nascermos. A verdade. Certa tarde, recebi um envelope pardo, sem remetente. Dentro, havia uma foto antiga em preto e branco. Nela, nossa mãe aparecia muito jovem, ao lado de um homem de postura arrogante. Era ele. No verso escrito com caligrafia trêmula: "Perdoa-me.
Filha, um dia, saberás quem ele realmente foi. Reconheci a letra de minha avó. Ela sabia e preferiu o silêncio. Essa descoberta me fez rever minha infância inteira. Os choros da minha mãe nas madrugadas, os olhares desconfiados de vizinhas, os sussurros na igreja. Ela foi silenciada, expulsa de seu próprio país e marcada com a vergonha de um pecado que nunca foi seu. E agora, tantos anos depois, eu revivi aquela mesma dor, em outro continente, com a mesma assinatura por trás. Raul começou a preparar uma matéria. Disse que precisaria de mais provas de outras mulheres, de outras vítimas. Foi então que abrimos um apelo na rádio comunitária local. Não citamos nomes, apenas contamos parte da história, pedindo que outras mulheres com experiências semelhantes se manifestassem. Nos 3 dias seguintes, recebemos 9 cartas. 9. Cada uma trazia um detalhe macabro, um padrão. Homens que surgiam com promessas de casamento, sumiam por semanas, tinham nomes parecidos, até filhos registrados com o mesmo sobrenome. Uma mulher de Joinville contou que foi internada num sanatório por tentar denunciar o marido. O nome dele, também, o mesmo. Eu e Marlene passamos a nos reunir com essas mulheres em silêncio, em casas de costura, padarias vazias, e até no fundo de uma igreja abandonada. Criamos um código, um pacto, uma resistência feminina. Pela primeira vez, me senti menos sozinha. Não era mais uma vítima. Era parte de uma corrente que começava a se formar e que ia arrastar esse homem para a luz. Se essa história te tocou de alguma forma, curta o vídeo agora e se inscreva no canal. Ainda vem muita verdade pela frente. E o que está por vir, você não vai acreditar. Com todas aquelas mulheres reunidas, percebi que havia uma força latente em cada uma de nós. Uma força que por anos fora silenciada, dobrada, adormecida, sob o peso do medo e da vergonha. Decidimos que não seríamos mais cúmplices do silêncio. Raul sugeriu que, para expor tudo com segurança, a matéria precisaria ser acompanhada de provas contundentes. Fomos atrás de registros, testemunhas, recortes de jornais, e até antigos prontuários médicos. A coragem começou a contagiar. Uma das mulheres encontrou em casa um diário antigo, escrito pela própria mãe, relatando como fora enganada pelo mesmo homem nos anos 1940. Outra descobriu que ele usava variações do mesmo nome em documentos diferentes. Cada página revelava um novo crime. Cada voz se somava a esse grito coletivo de basta. Era mais do que uma denúncia. Era um resgate de dignidade. Enquanto isso, ele ainda circulava livremente por Itajaí, como se nada tivesse acontecido. Tinha influência entre políticos locais, fazia doações para igrejas e era querido por comerciantes. Era o tipo de homem que cumprimentava todos com um sorriso falso, enquanto escondia monstros atrás das cortinas. Saber disso me dava náusea, mas também me alimentava com uma raiva que me fazia seguir em frente. Raul escreveu a matéria com precisão cirúrgica, nomes trocados e identidades preservadas, mas os fatos, esses estavam ali crus, incontestáveis. Ele ligou para mim antes da publicação. Disse: depois disso, sua vida nunca mais será a mesma. Tem certeza? Eu disse. A minha vida já foi destruída quando ele entrou nela. Agora é a hora de reconstruir. E então, a matéria foi ao ar. A repercussão foi maior do que imaginávamos. Cartas, ligações, mulheres que reconheciam padrões, histórias semelhantes, famílias em ruínas, mas também vieram as ameaças. Uma carta anônima chegou à casa de Marlene, dizendo que deveríamos parar, ou iríamos pagar caro. Um carro passou lentamente 2 vezes na porta da minha casa. Raul teve que trocar de número. O medo voltou, mas não nos paralisou. Decidimos fazer um boletim de ocorrência coletivo. Reunimos todas as vítimas em um pequeno auditório de uma paróquia. Foi a primeira vez que nos olhamos nos olhos sem véus. Caramos juntas, rimos das ironias e prometemos, uma a uma, que não recuaríamos. A delegada que nos atendeu disse nunca ter visto algo assim. Abriu um inquérito, mas com aquele ar morno de quem não queria mexer em ninho de cobra. Pouco tempo depois, ele foi intimado. Não apareceu.
sumiu por semanas. Boatos diziam que havia fugido para o Uruguai. Outros, que estava escondido na casa de um sobrinho em São Paulo, mas ninguém o via. Até que, certo dia me ligaram. Ele estava morto. Ataque cardíaco. Sozinho. No quarto de um hotel barato em Sorocaba. Quando ouvi isso, não senti alívio. Senti um vazio seco, como se algo tivesse sido arrancado antes do tempo. Fui ao velório por impulso. Não entrei. Fiquei do lado de fora, observando. Entre as pessoas que chegavam, vi duas mulheres que eu não conhecia. Ambas choravam com sinceridade. Segurei o choro. Ele ainda tinha deixado mais feridas do que sabíamos. Na calçada do cemitério, Marlene me segurou pela mão. Disse: acabou para ele. Mas para nós, está só começando. Depois do enterro, nos reunimos, todas mais uma vez. Ali, surgiu a ideia de criar uma rede de apoio, uma casa de acolhimento para mulheres imigrantes, vítimas de violência doméstica e abandono. Aquilo me deu propósito. Finalmente, algo que nascia das cinzas, daquela dor. Um lugar onde outras mulheres poderiam se levantar, sem precisar passar por tudo que vivemos. Com a ajuda de voluntários, levantamos uma pequena sede em um bairro simples. Chamamos de Casa Raízes. Cada canto da casa tem algo que representa uma de nós. Uma manta, uma fotografia, um bordado. Recebemos mulheres de várias origens: bolivianas, haitianas, portuguesas, africanas, todas com histórias diferentes, mas dores semelhantes. E cada acolhida é como se eu estivesse cuidando daquela menina que foi um dia. Um dia, recebi uma carta da filha de uma das esposas dele. Dizia que havia lido a matéria, reconhecido o nome do pai, e queria agradecer por termos tirado a venda dos seus olhos. Dizia que agora ela também trabalhava com acolhimento de mulheres. Aquilo me quebrou. Chorei como não chorava havia meses. Pela primeira vez, chorei de esperança. Se você também acredita que dor compartilhada é dor dividida, deixe seu like nesse vídeo. Isso ajuda mais histórias como a minha a serem ouvidas por quem precisa. E acredite, ainda há mais verdades a serem reveladas. O tempo passou como um vento morno e persistente, desses que não machucam, mas também não deixam esquecer. A Casa Raízes cresceu, virou refúgio, ponte e escola. Algumas das mulheres que acolhemos hoje já acolhem outras. E às vezes me pego observando-as em silêncio, sentindo que, mesmo sem filhos de sangue, criei uma linhagem menos de coragem, de superação, de voz. Certa manhã, recebi uma carta vinda de Portugal. O envelope era amarelado, a caligrafia trêmula. Dizia: soube do que você fez, e talvez tenha chegado a hora de dizer o que guardei por todos esses anos. O remetente era uma freira idosa do convento onde minha mãe ficou antes de ser mandada para o Brasil. Ela ainda estava viva, internada num hospital psiquiátrico nos arredores de Coimbra, com o apoio de Marlene. Embarquei rumo a Portugal, pela primeira vez, desde que deixei minha terra. As pedras da minha infância ainda estavam lá, mas os rostos já não eram os mesmos. Quando cheguei ao hospital, fui recebida por um médico gentil, que me disse que ela já não falava há anos, mas que reagia a certos sons e nomes. Entrei no quarto com o coração disparado. Minha mãe estava sentada, magra, cabelos quase todos brancos, o olhar perdido entre as frestas da janela. Me aproximei devagar, sentei ao seu lado, e baixinho, sussurrei o nome dela completo. Ela piscou. Repeti. E foi então que ela moveu a mão, lentamente, até tocar a minha. Não disse palavra alguma, mas naquele toque, havia tudo que precisei durante toda a vida. Fiquei 3 dias com ela. Cantei as músicas que ela cantava quando eu era menina, contei histórias, falei da Marlene da Casa Raízes, das mulheres que acolhemos, e no último dia antes do party, ela olhou para mim com os olhos cheios de água e sorriu. Foi a primeira e única vez que vi aquele sorriso adulto. Não precisei de mais nada. A resposta para todas as minhas perguntas estava ali. Ela sobreviveu. E isso bastava. Voltei ao Brasil, com uma paz diferente daquela que imaginei. Não era um alívio que apagava as dores, mas uma aceitação madura de que algumas feridas não cicatrizam menos. Mas mesmo assim, a gente segue. Usei parte da minha herança portuguesa para comprar um terreno maior. A Casa Raízes agora tinha espaço para crianças
oficinas, do costura, horta comunitária e um pequeno auditório para palestras. Certo dia, uma menina de 9 anos me perguntou se eu era a dona daquele lugar. Respondi que não, que éramos todas donas, todas partes. Ela sorriu e disse que queria ser como eu quando crescesse. Aquilo me pegou de um jeito que precisei sair para chorar em silêncio. Não era sobre mim, era sobre o que consegui reconstruir a partir do nada. E isso ninguém podia tirar. Hoje, aos 77 anos, sento aqui para gravar esse vídeo porque quero que minha história sirva a alguém. Não por vaidade, mas porque por muito tempo me disseram para esquecer, para calar, para seguir. Mas há dores que só deixam de doer quando se transformam em ponte, quando viram palavra, abraço, colo. E se você chegou até aqui, quero te pedir uma coisa: compartilhe essa história, não por mim, mas por todas as Constanças, Marlenes, Marias e tantas outras mulheres que não puderam contar as suas, que foram apagadas, silenciadas, empurradas para os cantos da história como notas de rodapé. A minha vida começou com uma mentira, mas hoje cada linha que escrevo, cada mulher que abraço, cada criança que acolho, é uma forma de reescrever essa verdade. Não sou sobrevivente apenas de um casamento fraudulento. Sou sobrevivente de uma estrutura que tentou me reduzir e falhou. E se você, em algum momento da sua vida, sentiu que ninguém te via, que ninguém te escutava, eu estou aqui para dizer: eu vejo você. E você não está sozinha. Deixe um comentário contando o que sentiu. Às vezes, é no desabafo que começa a cura.